Hoje vamos falar do santo que me inspirou a criar o Logos Apologética Cristã, São Justino Mártir. Solicitamos que as acusações contra os cristãos sejam investigadas e que, se provadas, eles sejam punidos como merecem. Mas, se ninguém nos puder condenar de coisa alguma, o bom senso proíbe Vossa Majestade de prejudicar por causa de um rumor maldoso a homens inculpes. Pois, se Vossa Majestade, ao ficar ciente da verdade, não fizer o que é justo, será inexcusável perante Deus. Com essas palavras, Justino, o mártir, um cristão do segundo século, apelou para o imperador romano Antonino Pio. Justino solicitou uma investigação judicial ponderada da vida e crenças do que professavam o cristianismo. Esse pedido de justiça partiu de um homem cujos antecedentes e filosofia são muito interessantes. Justino era gentil, nascido em Samaria, na cidade de Flávia-Neápolis, a moderna Nablus, por volta de 110 d.C. Ele se dizia samaritano, embora o pai e o avô fossem provavelmente romanos ou gregos. Sua formação em costumes pagãos, junto com sua sede de verdade, levou a pesquisar um estudo muito diligente da filosofia. Insatisfeito com a pesquisa entre os estoicos, os peripatéticos e os pitagóricos, adotou as ideias de Platão. Numa de suas obras, Justino fala sobre o desejo de conversar com os filósofos e diz: "Deixei-me levar por certo estoico, e depois de passar considerável tempo com ele e de não adquirir nenhum conhecimento adicional sobre Deus, pois ele mesmo não conhecia, deixei-o e recorri a outro." Diálogo de Justino, filósofo e mártir, com o judeu Trifon. Justino foi seguir a um peripatético que estava mais interessado em dinheiro do que na verdade. Esse homem, depois de ter recebido nos primeiros dias, diz Justino, pediu-me para que acertasse a conta para que a nossa comunicação não fosse profícua. A ele também, por esse motivo, abandonei, crendo não ser ele de forma alguma filósofo. Ansioso de ouvir a filosofia seleta, Justino procurou um homem pitagórico de renome, um homem de elevado conceito sobre sua própria sabedoria. Justino diz: "Quando tive uma entrevista com ele, desejoso de tornar-me seu ouvinte e discípulo, ele disse: 'O que então? Conheces música, astronomia e geometria? Esperas perceber quaisquer daquelas coisas divinas que conduzem a uma vida feliz sem teres primeiro conhecimento destas?' Ele me dispensou quando lhe confessei minha ignorância." Embora desanimado, Justino continuou a procurar a verdade, recorrendo aos famosos platônicos. Ele diz: "Após isso, passei o máximo de tempo possível com um que recentemente fixara residência em nossa cidade. Um homem sagaz, de elevado conhecimento, que ocupava elevada posição entre os platônicos, e progredi e fiz grandíssimas melhorias a cada dia, de modo que em pouco tempo eu supunha que me havia tornado sábio, e esta foi", conclui Justino, "a minha estupidez." Em busca da verdade por parte de Justino havia sido em vão, mas ao meditar na praia encontrou um cristão idoso, certo homem de aspecto nada desprezível, que exibia maneiras brandas e veneráveis. A conversa que tiveram dirigiu sua atenção para os ensinos básicos da Bíblia, que se focalizaram na necessidade de ter conhecimento de Deus. Aquele cristão anônimo disse a Justino: "Existiram muito antes de que todos os homens são considerados filósofos, homens justos e amados por Deus, que predisseram os eventos que ocorreriam e que estão ocorrendo agora. Só que tanto estes conheceram
como anunciaram a verdade aos homens, estavam cheios do Espírito Santo, aguçando ainda mais a curiosidade, Justino disse àquele cristão: seus escritos ainda não existem, e quem os lê recebe muita ajuda no seu conhecimento do começo e do fim das coisas. Como instara aquele homem, no caso aquele bondoso Senhor, Justino examinou diligentemente as escrituras sagradas e parece que adquiriu certa medida de apreço por elas e pelas profecias bíblicas, segundo ele observa nos seus escritos. Justino ficou impressionado com os ensinos verídicos do Velho Testamento. Em apoio de argumentos em sua obra com Trifon, Justino citou de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, 2 Samuel, 1 Reis, Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Zacarias e Malaquias, bem como dos evangelhos. Seu apreço por esses livros bíblicos pode ter sido muito profundo e notado nesse diálogo com Trifon, em que Justino falou do judaísmo em que acreditava no Messias. Relata-se que Justino era evangelizador, que declarava o evangelho em toda a sua plenitude e com oportunidade, em todos os momentos. É provável que tenha viajado muito. Passou algum tempo em Éfeso e, pelo visto, residiu em Roma por muito tempo. As obras literárias de Justino incluem apologias ao cristianismo. Em sua primeira apologia, ele procura expor o crasso obscurantismo da filosofia pagã por meio da luz das escrituras.